O crucifixo na árvore Passando da vida aqui e na na pedra. minha timeline, eu vi uma moça comentando sobre essa imagem aí, que é um crucifixo que tem na igreja de Sedona, no Arizona, né? Um Cristo feito de bronze e numa capela, em cima de uma ponta de pedra aí, um crucifixo de 10 metros de altura, que ao todo chega a 27 metros, é uma das partes mais sensacionais de Sedona, lá no Arizona. E é muito visitado por turistas do mundo inteiro que têm a fé católica. E por que eu estou comentando sobre ela? Porque ela é uma obra de arte, é um crucifixo de bronze, é feito aí como se fosse uma árvore, né, para simbolizar a árvore da vida. Mas o que chama a atenção das pessoas, e algumas pessoas comentam, dizendo que a imagem dá medo, dá pânico, é horrorosa porque ela está com os olhos abertos, é como se ela estivesse olhando diretamente para você. Porque ela simboliza ali o Cristo resplandecendo piedade, olhando para você, mostrando o sacrifício que ele fez na cruz, de morrer pelos cristãos, por aqueles que ele veio pregar o Evangelho, a nova aliança, e ele olha transmitindo um sentimento, e as pessoas, muitas dizem que tem medo, chamaram até de bicho e tal, dizendo, aquele bicho olhando para mim. Mais uma vez eu fiz um outro vídeo aqui que deu bastante acesso, viralizou, comentando de uma outra imagem que tem no Vaticano, que é Cristo vencendo a morte depois de um ataque nuclear. E essa é mais ou menos a mesma simbologia, né? Cristo vencendo a morte, ele está ali no crucifixo, mas que ao mesmo tempo esse crucifixo que está preso nessa pedra que tem no meio da igreja, ele está dentro, entrelaçado à árvore da vida, significando que o Cristo não morre, que a fé vive, que o mal não consegue vencê-lo. E mostra também a piedade dele. E, como eu falei sobre a outra imagem, a noção de beleza no sagrado é um pouco diferente. Se você for analisar lá nas escrituras do Antigo Testamento, onde cita querubins, serafins, anjos, significa coisas aterrorizantes, às vezes cheio de olhos, cheio de cabeça, com imagens de animal, que não é aqueles anjos de cachinho dourado que as pessoas vê nos livros, né? Nos livros com asas e os seres chamados seres angelicais, os celestiais, que resplandecem luz. Às vezes, né, o diabo é que pode se aparecer assim, como apareceu a Cristo no deserto da tentação. Ele é o Senhor das ilusões e ele que vai aparecer bonito para lhe tentar, para lhe pegar, para lhe laçar. Já Deus não, às vezes ele pode provocar terror, pânico, né? Os hebreus no deserto tinham medo quando Moisés às vezes deixava que eles fossem falar com eles insistiam com Moisés, e Moisés então vai lá, e eles não tinham coragem, viam trovões, relâmpagos no Monte Sinai, e eles não tinham coragem. E o encontro com anjos sempre era uma coisa aterrorizante. Tem aquele encontro lá de Jacó com os três anjos que ele come, com os três anjos, simbolizando a Trindade. Tem aquele outro encontro dele, de Jacó, com o anjo, em que ele ficou coxo, ele lutou com o anjo. Mas, em geral, os encontros com anjos, especialmente anjos que simbolizam justiça, que simbolizam punição, eram aterrorizantes e nem os profetas tinham muita vontade ou coragem de encontrá-los, né? Então, a questão de beleza no sagrado, ela é completamente diferente. E aí eu vejo um monte de evangélicos fazendo vídeos no Instagram sobre essa questão de imagens. E aí eu discutindo com uma dessas no Instagram um dia desse, ela diz, se a igreja entende de imagem, por que ela não cumpre? Aí cita lá um versículo do Pentateuco ou dos Salmos, dizendo, que diz para adorar a imagem, que é proibido, que é idolatria. Bem, o que eu acho engraçado é que os evangélicos, os novos crentes, esses neopentecostais,
Eles falam tanto de imagens, mas adoram pastor, adoram igreja e são bibliólatras. Eles acham que só o que tem na Bíblia é verdade, que toda a verdade do mundo está na Bíblia e que tudo que está na Bíblia é verdade, o que não é verdade. Como disse o Papa Bento XVI, nem toda verdade está na Bíblia, nem tudo que está na Bíblia é verdade, né? Muita coisa aconteceu antes da Bíblia, depois da Bíblia, muita coisa foi revelada aos cristãos, mas sempre eles repetem a mesma coisa. Cadê? Em que parte da Bíblia? Só acredite se estiver na Bíblia. Isso é bibliolatria. Quem montou a Bíblia? Foi a Igreja Católica. Quem disse que o livro era Mateus, Lucas, João? Quem nomeou os livros? Foi a Igreja Católica. A Igreja Católica conhece a Bíblia do começo ao fim. Agora chega alguém, agora no século XXI, e lê a Bíblia e vem com esse caô. Ah, no hebraico antigo. É sempre essa lorota. Os rabinos judeus e os protestantes falando nesse hebraico antigo. A Bíblia não foi escrita em hebraico, ela foi escrita em outros idiomas, foi traduzida mais para o grego, para o latim, e a Bíblia que nós conhecemos hoje passou por muitas traduções, mas todos os tradutores estudaram, foram atrás de conhecer o hebraico, o aramaico, o grego, o fenício, eles estudaram tudo, tudo. Os doutores da igreja passaram sua vida estudando sobre tudo isso. E o que eu acho engraçado é que eles falam tanto em imagem, mas eles vão lá no Antigo Testamento para pegar um trecho para atacar a igreja ou quem tem uma imagem. Aí o trecho do Antigo Testamento serve, mas para muitos trechos que são contra ao que eles pregam, aí eles simplesmente ignoram. Eles fisgam aqui e acolá, um trecho aqui e acolá, que lhes satisfaz, mas ignoram todo o resto. É o que os pregadores fazem assim hoje em dia. O que eles diriam se vissem, voltassem na máquina do tempo, ou tivessem no meio daqueles hebreus, no meio do deserto, e vissem Moisés colocar uma serpente numa cruz e só ficava curado quem olhava para ela? Ou visse, quando foi feita a arca, querubins com as asas abertas em cima da arca? Ou o templo de Salomão, com leões, com anjos, com imagens, como ele fazia? Iam contestar com Salomão, com Moisés, iam contestar com Deus? Isso é bibliolatria. A Bíblia ela é lida de várias formas: histórica, teológica, poética, mítica, mística, e ela não pode ser lida apenas literalmente. Eu vejo muitas pessoas desqualificando Deus, desqualificando Jesus, desqualificando a Bíblia, dizendo que Deus é cruel. Pega um trecho aqui e acolá, sem observar o contexto. Tudo tem um contexto. Por que a igreja hoje aceita a padroeira do Brasil ser Nossa Senhora Aparecida a partir de uma imagem que foi achada no Rio? Foi muitos anos de debate, muitos anos de revelação, de pesquisa de milagres, de um monte de coisa. Não é da noite para o dia. Você não pode se ater ao que Moisés e ao que os hebreus e ao que os levitas pensavam há 3 mil anos atrás no deserto. Outra cultura, falta de conhecimento, porque Moisés estava ali como líder político, tentando encaminhar o povo para uma nova terra. Ele não falava muito de paraíso, de inferno, desse tipo de coisa. Ele proibiu o que achava que tinha que proibir, para não desencaminhar o povo e colocar o povo na linha. Mas não que ele quisesse revelar sobre diabo, sobre isso, sobre aquilo. Aí tudo eles dizem: ah, mas na Bíblia está isso, aquilo. Na Bíblia está escrito Satã e não sei o quê. A Bíblia ela é um livro político. O Pentateuco ele é muito mais político do que espiritual. E aí você quer traduzir como se tudo que está na Bíblia tivesse resposta para tudo. A Bíblia não adivinhou que teria internet. A Bíblia não fala nada sobre avião. A Bíblia não fala nada sobre satélite. A Bíblia não fala nada sobre inteligência artificial. Então não existe porque não fala na Bíblia? Então parem de besteira. O sagrado tem um conceito e uma visão diferente do que é belo, e do que é terror, e do que é medo, e do que é feio. Então esse Cristo aí é um lugar muito visitado por turistas e ele simboliza a piedade. Ele olha para as pessoas mostrando que o Cristo venceu a morte e que ele olha para você com temor, o seu temor para ele e o amor dele por você.